Começamos no limite do conhecido, onde a luz das primeiras galáxias encontra os olhos tecnológicos do telescópio James Webb. Mas toda essa tecnologia moderna nasceu de um desejo ancestral e profundo de ver além do nosso horizonte imediato. Voltamos no tempo, cruzando por satélites e observatórios gigantes no topo de montanhas que primeiro mapearam os segredos do cosmos, até chegarmos ao momento em que um simples tubo de vidro nas mãos de Galileu mudou nossa percepção do universo para sempre. A complexidade das máquinas retrocede para engrenagens de bronze e astrolábios antigos, onde a matemática e o céu se encontravam. No fim, restamos apenas nós, uma fogueira, o silêncio e o eterno espanto da curiosidade humana diante da imensidão da Via Láctea. Essa é a História Reversa, uma série de 10 capítulos para os apaixonados pela história da ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio anterior, nós começamos pelo presente. Telescópios espaciais, luz antiga, galáxias distantes e a ideia de que olharmos para longe é também olhar para trás no tempo. Hoje nós vamos continuar a nossa linha do tempo reversa com uma pergunta que talvez seja uma das mais antigas e mais inquietantes da humanidade. Estamos sozinhos? Mas vamos fazer isso com muito cuidado, porque existe uma diferença enorme entre imaginar outros mundos, acreditar em outros mundos e detectar outros mundos. Durante séculos, a possibilidade de existirem planetas além do nosso sistema solar pertenceu ao território da especulação filosófica, da literatura, da teologia e da imaginação. Hoje, ela pertence também ao território da observação científica. A NASA define exoplanetas como um planeta fora do nosso sistema solar. E esse conceito, que parece simples, mudou profundamente a nossa posição no cosmos. Se você gosta dessa mistura de ciência, história e grandes perguntas humanas, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também se pergunta se existe vida lá fora e comenta se encontrássemos vida fora da Terra, qual seria a maior mudança? Científica, filosófica ou espiritual? Bom, por muito tempo nós conhecíamos apenas a família de planetas, a nossa, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Alguns gostam de Plutão também. Mas cada um deles já era suficiente para expandir a imaginação humana. Todos pertenciam ao mesmo sistema, o sistema solar. A grande mudança veio quando a ciência começou a confirmar planetas orbitando outras estrelas. Hoje, segundo a NASA, há mais de 6.000 exoplanetas confirmados. E esse número não significa que existam apenas esses. Significa apenas que esses são os que conseguimos detectar, confirmar e catalogar com os métodos atuais. O marco simbólico dessa história foi em 1995. Dois astrônomos suíços, Michael Mayor e Didier Queloz, anunciaram a descoberta de 51 Pegasus b, o primeiro planeta confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol. A descoberta foi tão importante que os dois receberam o Prêmio Nobel de Física em 2019, junto com James Peebles, em um prêmio dividido entre cosmologia, física e a descoberta de um exoplaneta ao redor de uma estrela do tipo solar. Mas aqui existe um detalhe fascinante. 51 Pegasus b não era uma segunda Terra. 51 Pegasus b é um gigante gasoso muito próximo de sua estrela, um tipo que ficou conhecido como Júpiter quente. Isso foi surpreendente porque antes dessas descobertas, muitos modelos e expectativas eram fortemente moldados pelo nosso próprio sistema solar. A primeira grande lição dos exoplanetas foi esta: a natureza tem muito mais imaginação do que os nossos modelos iniciais. Encontramos planetas gigantes colados em suas estrelas, mundos rochosos, sistemas compactos, planetas em zonas potencialmente habitáveis, planetas orbitando estrelas pequenas e frias, e configurações que desafiam a intuição construída a partir da nossa vizinhança cósmica. A Terra deixou de ser apenas um planeta, passou a ser um caso em uma população. E isso muda a pergunta. Antes perguntávamos como a Terra se formou, agora perguntamos também quantas terras possíveis existem, quantos mundos rochosos,
Quantas atmosferas? Quantos oceanos? Quantas histórias químicas diferentes? Aqui existe um detalhe fascinante. Na maioria dos casos, nós não vemos exoplanetas diretamente. Eles são pequenos demais, escuros demais e próximos demais do brilho de suas estrelas para serem fotografados com facilidade. Mas então, como sabemos que eles estão lá? A resposta mostra a beleza indireta da ciência. Muitas vezes, detectamos exoplanetas observando o efeito que eles causam em suas estrelas. Um dos métodos mais importantes é o método de trânsito. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, do nosso ponto de vista, ele bloqueia uma fração minúscula da luz estelar. O brilho da estrela cai um pouco em intervalos regulares, que nem um eclipse. Essa pequena queda pode revelar a presença de um planeta, seu tamanho aproximado e seu período orbital. Outro método é a velocidade radial. Um planeta não orbita uma estrela como se a estrela estivesse completamente imóvel. Na verdade, planeta e estrela orbitam um centro de massa comum. Isso faz a estrela oscilar levemente. Essa oscilação altera a luz observada por efeito Doppler, permitindo inferir a presença e a massa mínima do planeta. Perceba o ponto importante: a ciência encontra mundos invisíveis medindo pequenas alterações em luz. É a mesma lógica profunda do episódio anterior. A luz chega até nós como mensageira. Não vemos diretamente tudo que existe, mas conseguimos detectar rastros, perturbações, padrões. É assim que a astronomia moderna trabalha, com sinais frágeis, modelos rigorosos e confirmação independente. E aqui é importante separar descoberta de imaginação. Dizer que planeta está na zona habitável, por exemplo, não significa dizer que ele é habitado. A zona habitável é uma região ao redor de uma estrela onde, dependendo das condições atmosféricas e planetárias, pode existir água líquida na superfície. Mas exige muito mais do que distância adequada. Química apropriada, estabilidade, fontes de energia, talvez um campo magnético, atmosfera, história geológica e uma série de condições que ainda estamos tentando compreender. Por isso, quando vemos manchetes dizendo planeta parecido com a Terra, precisamos perguntar: parecido em quê? Em tamanho, massa, distância de estrela, temperatura estimada, atmosfera, composição? Há dados suficientes ou estamos lidando apenas com uma analogia simplificada? A busca por outros mundos é emocionante justamente porque exige humildade. Cada descoberta amplia a imaginação, mas também aumenta a lista de perguntas. E se algumas dessas conexões te surpreender, comenta aqui embaixo. Nessa série, a gente não quer só colecionar descobertas. Queremos entender como cada descoberta muda a forma humana de perguntar. Quando a ciência pergunta se existe vida fora da Terra, ela não está apenas procurando alienígenas inteligentes. Na verdade, a pergunta começa muito antes disso. O que é vida? Como ela surge? Em que ambiente pode sobreviver? Quais sinais ela deixaria? É aqui que entra a astrobiologia. A NASA descreve a astrobiologia como o estudo da origem, evolução, distribuição e futuro da vida no universo. Essa definição é importante porque mostra que a astrobiologia não é apenas astronomia. Ela envolve biologia, química, geologia, física, ciência planetária e exploração espacial. A astrobiologia pergunta como a vida começou na Terra, como ela se transformou, como sobrevive em ambientes extremos e onde poderia existir além daqui. E olha para Marte, para luas geladas como Europa e Encélado, para atmosferas de exoplanetas e para ambientes terrestres extremos que funcionam como laboratórios naturais. Segundo a NASA, a origem institucional desse tipo de investigação remonta a bolsas de exobiologia desde 1959. Isso mostra que a pergunta sobre vida fora da Terra não nasceu ontem. Ela acompanhou o início da era espacial moderna e foi se tornando mais sofisticada conforme aprendemos mais sobre planetas, química orgânica e ambientes extremos. Mas aqui também é preciso muito rigor. Até hoje, não temos confirmação científica de vida fora da Terra.
Temos hipóteses, alvos promissores, moléculas interessantes, ambientes possíveis e estratégias de busca. Mas uma das marcas da ciência é justamente não transformar desejo em conclusão. Isso não diminui o encanto, pelo contrário, torna a busca mais séria. Quando uma missão investiga Marte, ela não está apenas procurando marcianos. Ela está procurando evidências de ambientes que possam ter sido habitáveis, sinais químicos, minerais, formados na presença da água, moléculas orgânicas e possíveis bioassinaturas. Quando estudamos atmosferas de exoplanetas, buscamos combinações químicas que possam sugerir processos interessantes, mas sempre com cautela, porque fenômenos não biológicos também podem produzir sinais complexos. A pergunta "existe vida lá fora?" talvez seja simples na linguagem cotidiana, mas cientificamente ela se desdobra em muitas perguntas menores. Que tipo de vida? Em que ambiente? Com qual química? Em que escala? Com quais sinais detectáveis? Com que grau de confiança? A astrobiologia é a transformação de uma pergunta existencial em um programa de pesquisa. Mas a ideia de outros mundos é muito mais antiga do que a detecção de exoplanetas. Diversas tradições filosóficas e cosmológicas imaginaram de forma diferente a possibilidade de múltiplos mundos ou de uma Terra que não fosse o centro absoluto de tudo. Algumas dessas ideias eram especulativas, outras estavam ligadas a debates metafísicos, religiosos ou filosóficos. Elas não tinham telescópios espaciais, espectrógrafos ou dados de trânsito. Tinham imaginação, lógica, observação limitada e coragem intelectual. É importante não confundir essas duas camadas. Imaginar muitos mundos não é o mesmo que detectar exoplanetas. Mas também seria errado desprezar a imaginação antiga. Muitas vezes, a ciência começa quando uma possibilidade imaginada encontra um método capaz de testá-la. A história da busca por vida fora da Terra é, portanto, a história de uma passagem da pluralidade dos mundos como possibilidade filosófica para os exoplanetas como população observável. Da pergunta "poderia haver?" para a pergunta "como podemos saber?", e essa passagem é uma das marcas mais bonitas da ciência. Ela não mata a imaginação, ela disciplina, ela obriga a imaginação a conversar com a evidência. Hoje, quando telescópios procuram sinais químicos em atmosferas distantes, estamos fazendo algo profundamente moderno. Mas a inquietação que move essa busca é muito antiga. Talvez a pergunta "estamos sozinhos?" seja, na verdade, uma variação de outra pergunta ainda mais fundamental. O que significa estar aqui? Nesse episódio, vimos que a Terra deixou de ser apenas o nosso mundo para se tornar um exemplo dentro de uma imensa diversidade de mundos possíveis. Vimos que exoplanetas são detectados muitas vezes por sinais indiretos, que a astrobiologia transforma a busca por vida em pesquisa interdisciplinar e que a imaginação sobre outros mundos é antiga, mas a evidência observacional é uma conquista recente. No próximo capítulo, nós vamos dar um passo para trás e também para dentro de uma das maiores revoluções do pensamento científico. Vamos perguntar como o espaço e o tempo deixaram de ser apenas o palco onde as coisas acontecem e se tornaram parte ativa da história do universo. Vamos falar de relatividade, buracos negros, expansão cósmica e energia escura, porque para entender como chegamos até aqui, precisamos dar um passo para trás. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse episódio e comenta. Você acha que a descoberta de vida fora da Terra mudaria mais a ciência ou a forma como a humanidade se entende? Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau!